Bem-vindo a todos. Estou aqui aguardando meu convidado, o pastor Roberto. Está aqui. Pastor Roberto Oficial. Bem. Graças e paz. Graça e paz, meu bispo. Tudo bem contigo? Tudo bem? Prazer em te ver. Igualmente. Que legal falar contigo. Então, me senti honrado do privilégio de nós podermos conversar um pouco sobre liderança e esperança. E para as pessoas que estão chegando agora, o pastor Roberto, pastor da Igreja de Cristo no Papilão, um homem que eu já conheço já há algumas décadas, vamos dizer assim, né? Bom tempo, né? Bom tempo. Pastor, antes de a gente entrar propriamente no tema, me fala um pouco da sua igreja, se apresenta um pouco aí pra gente. A gente sabe que o irmão também é um pioneiro na cidade de Aparecida, principalmente no que diz respeito a ser uma referência como pastor. Eu queria que você falasse um pouco, apresentando essa igreja pra gente. Então, a Igreja de Cristo do Papillon Park, ela nasceu em 1995 como ponto de pregação, reunião de célula, né, de grupo familiar. Depois, em 96, ela foi instituída como uma congregação. E no começo de 97 ela se tornou uma igreja independente, né? Estamos lá no Papillon, então, desde então, com um propósito, é fazer ou edificar, trabalhar uma igreja que seja influente na sociedade. Então, Uhum, assim, para mim, o objetivo maior é ser uma igreja relevante, ser uma igreja influente. Tanto que nós abrimos as portas para abençoar, para liberar treinamento, acompanhamento, discipulado, para pessoas de todas as denominações que se sentirem necessitadas e que a gente possa contribuir de alguma forma. Então, a Igreja de Cristo Papilão é uma igreja que eu chamo uma igreja com uma visão de reino, meu bispo, uma igreja com uma visão de reino, uma visão realmente voltada para influenciar a sociedade. Eu quero ter 300 membros que influenciam toda a cidade, mais do que ter 3 mil que não influenciam nem o bairro que mora. uhum. Muito importante. E a partir disso que você falou, nosso tema aqui hoje é falar sobre liderança e esperança. Isso. E é interessante porque a palavra esperança, a expressão encontrada no grego ali é elpis, e ela fala de uma expectativa favorável. E a Bíblia ela contém cerca de 102 versículos sobre esperança. E também ela traz uma exortação, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13, ele fala: "Não quero, irmãos, que sejais ignorantes." Aí ele acrescenta assim: "E nem vos entristeçais como aqueles que não têm esperança." Então seria muito importante a gente pensar, e aí eu queria que você começasse a falar sobre a sua visão da relação de liderança com esperança. Como que você está vendo isso? Então, a esperança é uma palavra muito bonita de falar, mas é algo muito difícil de viver. Porque a esperança, ela é mais necessária em momentos de grandes crises, de grandes dificuldades. E nós Sim. sabemos que a esperança, ela é um oásis emocional dentro de um caos exterior. Às vezes, dentro da gente, a gente cria, faz nascer um oásis de esperança, um oásis espiritual. Mas enquanto que
externamente, as coisas estão se explodindo. No nosso caso, nós estamos externamente vivendo uma grande pandemia. Internamente, a esperança nos dá esse oásis, esse lugar de descanso, esse lugar de expectativas favoráveis em relação ao futuro. E a liderança, ela é extremamente necessária nesse momento. Eu me recordo quando o Moisés mandou 12 espias, né, espiar a terra, Números capítulo 13. Daqueles 12 espias, 10 trouxeram palavras de morte, palavras de tristeza, palavras de derrota. Eram líderes, príncipes de Israel, que trouxeram ao povo de Israel palavras de confusão. Então, a liderança, ela é extremamente importante em toda a época. Ela tem que ser coerente para entender aquilo que é o seu papel. Aqueles 10 espias colocaram milhares de pessoas a se perderem. Lá no capítulo 14, versículo 26 do livro de Números, fala que todos ali acima de 20 anos morreram no deserto por causa daqueles 10 espias que insuflaram diante deles palavras negativas. Lá no versículo 31 do capítulo 13, se eu não me engano, eles falam assim, olha, nós somos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Aí apenas dois, Josué e Caleb, trouxe palavras de esperança. Subamos e conquistemos a terra. Nós temos que conquistar essa terra. Então, os líderes, eles têm essa capacidade de pegar a esperança que há no coração do leigo, do coração do povo, no coração do ouvinte, e matar essa esperança, e tem também a capacidade de fortalecer esta esperança, fazer com que essa esperança seja fortalecida, né? E você colocou um ponto importante, me fez lembrar de uma frase que ela dizia: vós que aqui entrais, abandonai toda a esperança. E é um texto da Divina Comédia, onde Dante está falando sobre o inferno. E principalmente no contexto, quando você traz aí sobre os espias, e mostra o perigo de um líder desprovido de esperança. Exatamente. Porque muitas vezes eu tenho parado para ouvir, principalmente nesse último ano, muito mais uma palavra de desespero por parte de pregadores ou de lideranças que não conseguem, de fato, inspirar as pessoas a ter essa expectativa favorável de que, mesmo em meio ao caos, é possível, sim, viver e ter um enfrentamento otimista. E a Bíblia coloca a esperança dentro de um tripé. Ela fala sobre a fé, a esperança e o amor. E todas as vezes que nós tentamos isolar um desses elementos, nós não conseguimos nenhum nem outro. Entende? Porque a falta de esperança, ela causa uma exaustão mental, emocional, comportamental, e muitas doenças acabam sendo causadas também em consequência de se viver essa esperança. E um certo escritor disse que a falta de esperança era como que um veneno que, pouco a pouco, ela apaga os sonhos, ela apaga as motivações e ela drena as energias. E nós vemos exatamente esse o ponto. Eu penso que o enfrentamento de uma crise como essa seja um momento muito oportuno para nós falarmos sobre o poder da esperança. E durante esses anos, ou melhor, especificamente o ano passado, eu peguei algumas biografias para ver como que alguns líderes do passado enfrentaram crises. Dentre eles, o próprio Martin Lloyd-Jones, que foi um pastor ali em Londres, dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial. Ou mesmo outros que enfrentaram o pleno ardor do comunismo. E o fato que havia uma característica muito importante desses homens, que era uma mensagem
que manifestava essas três dimensões: a fé, a esperança e o amor. E eu queria que você ampliasse um pouco mais o seu pensamento, principalmente falando sobre como que um líder, sendo ele um agente de esperança, como que ele pode inspirar as pessoas que o seguem, as pessoas que o ouvem, para se voltar para a necessidade de abraçar esse poder chamado de esperança. Tem uma história que eu acho que reflete um pouco do que você está falando. Davi estava voltando de uma guerra e ele chegou numa cidade chamada Ziklag. Eu não estou me recordando o texto, mas eu gosto muito desse texto. Ele chegou de volta de uma batalha com todo o exército dele, chegou em Ziklag, e a Bíblia diz que os inimigos haviam invadido aquela cidade, pegado tudo que eles tinham, inclusive mulheres e crianças. Pegaram suas esposas, suas famílias, e estavam indo embora, levaram cativas as famílias daqueles soldados, as famílias, todas elas. E eu acho interessante que naquele momento, os soldados de Davi, o pessoal que Davi liderava, todos se voltaram contra ele. A Bíblia fala que alguns pegaram em pedras para apedrejarem ele. Então, Davi estava diante da cruz e do punhal, da cruz e a espada, usar essa linguagem. Ele olhava para um lado, não via as famílias, olhava para o outro, os soldados tão fiéis a ele, querendo, culpando ele, colocando sobre ele a responsabilidade por aquilo que havia acontecido. Homens chorando, gritando por falta de suas esposas, seus filhos, pessoas desesperadas. Ali havia uma crise. E nessa crise, nesse momento de crise, é que o caráter de um verdadeiro líder se sobrepõe. O verdadeiro líder, ele aparece, ele vem a se manifestar exatamente nos piores momentos que uma pessoa está vivendo. Então, o líder, ele só é líder de verdade quando ele sabe o que fazer e como fazer num momento como esse. E no caso de Davi, ele saiu para fora do arraial, assim, para fora da cidade um pouco, e fez uma oração. E a Bíblia diz que ele entrou dentro dele mesmo, ele fez uma introspecção, e lá de dentro ele tirou forças e voltou para o meio dos seus soldados que estavam acusando ele, e gerou nesses soldados a esperança, a coragem, a determinação para perseguirem o inimigo e reconquistarem as suas famílias. Ainda que eles estivessem desesperados, ainda que eles estivessem sem nenhuma esperança iminente, o líder que estava ali poderia ter se acovardado e fugido, porque todos estavam querendo matá-lo. Ele não temeu pela sua vida e ele voltou e gerou esperança na vida daqueles que haviam perdido tudo. Então, eu acredito que nenhuma vitória, meu bispo, nenhuma batalha é vencida por alguém que não tem esperança. Nenhuma. Então, antes de vencer uma batalha, renove a esperança. Porque é interessante que outro dia eu vi uma pessoa falando que o diabo ele não quer matar ou destruir um crente de uma vez por todas, antes de destruir a fé, a esperança e o amor que há no coração desse crente. Antes dele destruir isso, um crente é indestrutível. Se ele tem fé, esperança e amor, ele é indestrutível. Ele é imortal diante do Senhor. Então, a estratégia do inimigo, a estratégia para destruir pessoas é roubar-lhes a fé, a esperança e o amor. E é o que Davi fez, né? O contrário do que se esperava, que ele iria fugir, ele, pelo contrário, fez um discurso eloquente, convocou o povo, perseguiu os inimigos,
trouxe de volta as suas famílias e os seus pertences. É isso que é o papel do líder no momento de crise. Não deixar as coisas partirem para algo que não tenha mais retorno. É, o texto é 1 Samuel, capítulo 30, né? Isso, isso. Que traz Lá no referência. 31 que ele retorna, 29, se eu não me engano, que ele faz faz a introspecção, né? Sim. Talvez não seria justamente isso, ou a falta desse elemento, que tem causado um desencanto. Porque esse texto que você está falando, a Bíblia diz assim que Davi, então, se animou no Senhor. Isso. Ou seja, diante da crise, ele se voltou para aquele que era a fonte. Exatamente. E eu percebo, pastor Roberto, principalmente que tem havido hoje uma rejeição de uma vida cristã relevante. Você falou muito da igreja relevante, né? Mas de uma espiritualidade que realmente seja profunda. E se nós falhamos em conhecer a Cristo, em estar com Ele, talvez seja justamente isto que tire as forças, porque diante de uma crise, você não vai tirar a força, não é em você mesmo, mas no Deus que você serve. E a Exato. Bíblia está repleta, nesses 102 versículos, aqui, e eu li cada um deles hoje, vendo o contexto onde a palavra esperança ela aparece, e sempre traz como essa questão de dizer, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. E a mente humana, ela está muito povoada hoje de negatividade. As pessoas se voltaram muito para se alimentar do pessimismo, de tal forma que o cristão ainda é hoje um grande comprador de Bíblia, mas não é necessariamente alguém que tem lido, que tem se voltado para as Escrituras, para encontrar ali essa esperança. Eu me lembro muito bem do projeto do Billy Graham, quando ele colocou o chamado tema Nossa Esperança. E é muito importante, eu penso, resgatar essa visão da espiritualidade que coloca Cristo como esperança. Porque eu vejo que a sociedade, ela vive hoje um desencanto. É um desencanto espiritual, um desencanto econômico, um desencanto político, ideológico, porque nenhum desses elementos tem em si essa capacidade de gerar uma viva e uma dinâmica esperança capaz de lidar com os anseios da humanidade. Porque nós estamos vendo uma população adoecida não só por causa do Covid, mas adoecida principalmente na sua mente, na sua estrutura de pensamentos, aonde a ansiedade ou a depressão e tantos outros fatores têm contribuído até mesmo para que outras doenças ou melhor, ganhem proporções maiores. E qual seria, então, colocando isso como você pôs aí, qual seria, então, o papel do líder diante desse desafio? Ou, por que não dizer, diante dessa crise que nós temos vivido? Então, meu bispo, nós estamos passando uma fase de transição, saindo da modernidade para a pós-modernidade. O período conhecido como modernidade, o que caracteriza ele em relação à igreja, à espiritualidade, é que a humanidade voltou a sua esperança para a ciência. A modernidade, a ciência sempre foi consultada antes da Bíblia. Sempre na modernidade se consulta a ciência antes da Bíblia. A ciência prometeu a resposta. Tem um autor britânico, ele escreveu o livro sobre a morte de Deus. Eu acho interessante que ele fala que matar Deus é uma coisa muito simples. Se você toma um remédio para dor de cabeça antes de orar, você está matando Deus. Então,
Então, essa ciência da modernidade, onde se estabeleceu uma cultura onde a ciência tinha a última resposta, ela trouxe uma grande decepção para as pessoas. A ciência agora, na verdade, tem mostrado que para cada resposta que ela dá, surgem outras 1000 perguntas que ela não consegue responder. E aí nós estamos vivendo um fenômeno das pessoas voltando-se para o transcendental novamente. Essa é uma das características da pós-modernidade. Não só no Brasil, mas até na Europa, que é um continente de cristianismo cristalizado, a espiritualidade está começando a levantar. Porém, num contexto diferente daquele que era no passado da igreja cristã. A espiritualidade das pessoas hoje, aí entra o que você está citando, elas estão buscando a igreja como se entra num supermercado, como se entra numa farmácia, para buscar um produto. E é tanto isso que você pode ter um excelente pastor, um excelente pregador em uma determinada congregação. Se ela não tem uma excelente estrutura, as pessoas não vão lá. Eles não vão lá. O que está gerando isso? Está gerando essa qualidade de cristãos que a gente está vendo e que está dando muito lucro para os laboratórios que produzem remédios ansiolíticos, remédios calmantes para depressão que você citou. Então, quando você começa a matar Deus lá na sua vida, a igreja deixa de ser um lugar de buscar Deus e passa a ser um lugar para se buscar relacionamento com pessoas. E o problema é que quando Deus sai do centro, todas as outras áreas da nossa vida ficam desorganizadas. E aí é que as pessoas às vezes decepcionam também com a igreja. Porque se eles vão na igreja para encontrar amigos, para encontrar pessoas, e chegam lá, eles têm os mesmos níveis de decepção do mundo, eles também se decepcionam com a igreja, porque a motivação pela qual eles buscaram uma igreja não é aquela que a Bíblia ensina. Fundamentalmente, o povo perece por não conhecer as escrituras sagradas. Fundamentalmente é isso. Eu penso também que essa pós-modernidade ela coloca alguns pontos de rupturas. E você falou muito nessa questão da ciência, que gostaria de dar resposta sobre quase tudo, e hoje mesmo ela se encontra perdida. Mas trazendo essa referência que você fez, isso me lembra muito o fato de que nós temos falado muito pouco de liderança espiritual. Entende? Hoje, quando nós pensamos em um modelo de liderança, nós pensamos em um empresário de sucesso. Talvez o grande sucesso do movimento dos coaches, nada contra, pelo contrário, eu acredito até que tem feito um bom trabalho, mas muitas vezes eu vi a igreja trazendo isto como a nova solução. Ou seja, a autoajuda, ela assume os púlpitos como uma linguagem de esperança. E a Bíblia, ela é muitas vezes colocada em terceiro plano. Ou às vezes ela é apenas citada de uma maneira indireta, porque tem havido um distanciamento também da fé naquilo que a Escritura é. E essa busca, esse despertar pela espiritualidade, ele também causa uma busca não pela espiritualidade cristã, mas tem havido uma busca por outras alternativas de espiritualidades que não seja cristã. Pegaram o próprio Cristo, fizeram dele agora uma outra versão, de tal forma que as pessoas atribuem à igreja hoje aquilo que ela não é. E esse abandono da verdade, esse abandono do Cristo, esse abandono
desta viva esperança, eu penso que isso tem causado muitos danos. Porque o evangelho, ele é vivo. Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito, elas são espírito e elas são vidas. Então, nesta busca daquilo que é certo, ou melhor, daquilo que dá certo, nós estamos criando uma geração de líderes com referenciais muito equivocados. Se você fizer uma pesquisa sobre liderança, quantos livros sobre liderança nós realmente temos que abordam a liderança espiritual? Muito poucos. E eu leio bastante o assunto. E à medida que eu vou olhando, quando surge um novo, eles sempre voltam para as mesmas fontes. E é preciso, então, fazer esse resgate a partir de uma busca pessoal, porque, caso contrário, as pessoas vão encontrar entretenimento em outros lugares. Porque o entretenimento oferecido pela igreja, né, uma pessoa que vai na igreja buscando entretenimento, por assim dizer, isso não é satisfatório. Qualquer um que beber desta água volta a ter sede. Percebe? Então a gente precisa fazer esse resgate da espiritualidade pastoral também. E tem havido uma guerra interna dentro da igreja. Por exemplo, eu me lembro muito bem que na década de 90, nós tínhamos uma ênfase apologética muito grande. Então, quantas vezes eu fui participar de programas de rádio, em televisão, para participar de um debate, e eu tinha ali alguns pontos muito claros, fundamentais. Hoje nós vemos, pelo contrário, os próprios pregadores, ou a própria liderança, têm apregoado a não crença nas Escrituras. De E aí eu fato. te faço uma pergunta. Você acredita que esse desserviço feito por muitos líderes, abandonando, então, dizendo: não, a Bíblia não é palavra de Deus, né? A Bíblia, então, contém palavra de Deus, ela é relativa, ela pode ser interpretada. Esse excesso de dúvidas em cima das Escrituras, por aqueles que deveriam se utilizar dela para pregar a verdade, será que isso também não tem sido resultado para tanta desesperança no mundo? Com certeza. Com certeza. Não é só a Bíblia ser questionada, a autoridade da Bíblia ser questionada. Mas a desesperança, o humanismo, pastor, ele tem atacado a fé, tem atacado a humanidade de vários frontes. Não sei se você compreende. Uhum. São vários frontes de guerra, de batalha que está sendo travada. Uma delas é o fronte espiritual. Mas existe uma guerra para destruir a autoridade da Bíblia na educação que se ensina nas escolas, na própria política, na cultura popular, nas músicas, né? Quantas músicas hoje você ouve por aí, na própria literatura de muitos pastores, de muitos grandes líderes aí, já tem se colocado relativizar alguns fundamentos. Por exemplo, está se relativizando a unidade familiar, está se relativizando a bondade e a maldade, está se relativizando a autoridade da Bíblia. E tudo isso gera no coração das pessoas esse vazio, essa ausência de resposta que temos hoje. Então, não é um fronte de batalha. A Bíblia é uma das vítimas, é somente uma das vítimas do humanismo, do secularismo que tem tomado conta. Você citou aí a ciência do coaching. Eu tenho formação em Leader and Professional Coaching. Nada mais é do que te dar uma maneira de ver e de pensar de uma maneira mais lógica, mais rápida, com mais desenvoltura. No meu caso. Só porque quando as pessoas pegam isso e trocam a autoridade da Bíblia por aqueles ensinamentos, é como você falou, aí começa a tragédia.
O apóstolo Paulo, ele fala que seria um tempo que a gente iria se apaixonar por fábulas. Pastor, é incrível. Lá na nossa igreja eu tenho que vigiar direto, porque de repente a gente está cantando uma música lá e o povo chorando, e eu olho para aquela música e falo, essa música não está na Bíblia, essa música não fala de Jesus, a gente não sabe quem ela está adorando, ela é uma música que tem dupla personalidade, a pessoa pode pensar o que quiser, pode pensar, ela está parecendo mais uma música romântica. E é incrível que eu agora estou filtrando isso antes de subir para o altar, mas antes eu só via quando já estava no altar. E não é por maldade dos meus líderes, dos meus músicos, não. É porque eles ouviram em algum lugar, viram em alguma igreja cantando, alguém fez publicidade daquela música e eles compraram aquilo ali sem nenhuma critério. Outro dia eu recebi um pastor da Inglaterra e ele estava me contando que ele ensina muito pregar, né? E um dos discípulos dele subiu para pregar pela primeira vez em um movimento que ele estava fazendo, e o discípulo pregou por 1h20. Quando o discípulo desceu, perguntou para o pastor, como foi a minha pregação? Ele falou, péssima. Você não pregou. Mas, pastor, eu preparei, eu estudei, tudo que eu falei está na Bíblia. Realmente, está na Bíblia. Tudo que você falou está na Bíblia. Mas você não pregou Jesus Cristo. Você ficou 1h20, não citou Jesus, não falou nada de Jesus, não anunciou Jesus, não liberou a palavra de Jesus na vida das pessoas. E isso é uma tragédia que a gente ouve. Quantas pregações está aqui na nossa internet hoje que você ouve um pregador tido como famoso ficar 2 horas falando e você não encontra Jesus em nenhum momento. Então, quando Jesus não é o centro, o humanismo é, o diabo é, alguma coisa estranha é, né? Eu tive estudando sobre o paraíso, né? O Éden, talvez seja até uma heresia minha, mas eu cheguei à conclusão minha. Eu não li isso em outro livro, como você gosta muito de ler. Mas eu cheguei à conclusão que paraíso não é um lugar, é uma situação. Paraíso é todo lugar onde Deus está. E inferno é todo lugar onde Deus não está. Então, o que faz um lugar um paraíso não são árvores, cachoeiras, pássaros cantando, árvores frutíferas. Não, é a presença de Deus. Adão caiu em tentação, caiu em pecado num lugar chamado paraíso. Abraão viveu no deserto como se vivesse no paraíso. Abraão prosperou no deserto como se vivesse no paraíso. Jesus, quando veio, o que ele mais dava a entender, uma das coisas que ele mais dava a entender e que ele mais tinha gratidão, era a presença do Pai. E aí entra a questão dessa espiritualidade. A quantidade de pessoas que a gente tem na igreja, a relevância do trabalho que a gente tem na igreja, ela começa nos nossos joelhos. Não é na nossa dialética, não é na nossa capacidade de fazer uma boa apologia bíblica. Não é pelo conhecimento hermenêutico, mas é aqui, ó, nas rodilhas, como diz os espanhóis. É no joelho. E isso se perdeu. Por quê? Porque as pessoas estão aprendendo técnicas, maneiras, distrações para poder trazer, entre aspas, novidades para a igreja. E a gente sabe que o crente maduro sabe que não tem novidade nenhuma na igreja, que tudo se resume que Cristo veio, morreu e ressuscitou pelos nossos pecados e que nós precisamos viver o arrependimento verdadeiro para ter um encontro pessoal com Ele. É interessante. Eu fundei o seminário aqui. Na verdade, antes de estar aqui, né? Eu fundei o seminário
em 1997, que é o Instituto Custodiano de Educação Teológica. E dentro do Instituto nós temos algumas escolas, entre eles a Escola de Pregadores. E eu me lembro de uma turma, primeira vez que nós anunciamos o curso, então de uma turma de várias pessoas vieram participar. E eu daria então 4 dias de ministração sobre a Escola de Pregadores. E iniciamos, no primeiro momento, eu comecei a orar. E orei por 1 hora. E as pessoas começaram a ficar inquietas com aquilo. E ele falou, agora ele vai pregar. Aí quando eu levantei, eu chamei outras pessoas e falei, vamos orar. Aí oramos mais 1 hora. E aí, no final da ministração, eu orei mais um pouco e terminei. Eu falei, então amanhã de novo. No segundo dia, eu fiz a mesma coisa. E você imagina a dificuldade que era de fazer aqueles alunos orarem. Então, no terceiro dia, eu entrei com a ministração. E aí, uma boa quantidade já tinha abandonado o curso. Porque no primeiro dia eu orei, no segundo dia aí que eu orei mesmo, mas no terceiro dia já apareceu um grupo bem reduzido. Por quê? Porque a oração, ela tem sido relegada aos nossos pensamentos de segundo plano. Quando Pedro disse, nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra, eu penso que parece que as pessoas esqueceram essa parte. Então, quando eu vejo esse abandono dessa espiritualidade que começa com Cristo, e eu chamo isso de orar com consciência. E esse orar com consciência, se você quer realmente ter um ministério caracterizado por ser uma liderança espiritual capaz de trazer esperança no mundo em crise, nós começamos isso com o fato do qual é o tempo que eu gasto em Cristo. Qual é o tempo que eu gasto com Ele ali. Então parece que há um medo de se cultivar a solitude de oração e de meditação na palavra. As pessoas criaram tantos subterfúgios ao ponto de elas não conseguem, às vezes, deitar de noite e simplesmente deitar e dormir. Ela precisa colocar alguma coisa para ela estar ouvindo, para que ela possa, então, desacordar de todas essas realidades. Entende? Agora, por quê? Porque nós precisamos rever isso. E eu falei que aquela questão da autoajuda, e autoajuda é muito bom, os livros são ótimos, mas o que me chama muito a atenção dentro desse discurso também é que nós estamos também abandonando o Evangelho e colocando não apenas a autoajuda no lugar, mas também as psicologias. E eu falo no plural mesmo, as psicologias. Há um tempo atrás houve aquela onda, né, de suicídio, que foi algo estranho, porque era mais do que a gente pensava. Apesar que eu digo que o que havia de estranheza naquilo é o fato de que, através da internet, nós ficamos muito mais informados, mais rápido. Mas eu já me lembrava de ondas e ondas de pessoas se matando desde 89, quando eu comecei a pregar. Entende? Mas aí, vários seminários foram feitos. E a maioria dos palestrantes eram psicólogos. E por quê? Porque o evangelho não é mais suficiente para essas pessoas. Se atribuíram agora a um profissional a ideia de analisar isso. E eles fazem isso muito bem. Graças a Deus pelo trabalho que eles têm desempenhado. Mas eu fiquei perguntando por quê? Por que os pastores não tinham nada a dizer? Por que em meio a uma crise, os pastores não têm nada para dizer? Se tornaram ecos do seu medo e abandonaram essa essência e esqueceram principalmente de qual é o seu papel em uma crise. Então, queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão do papel de um líder numa crise. Então, Jesus ele fala assim que o verdadeiro pastor ele dá a vida pelas ovelhas.
Então, na nossa igreja, por exemplo, nós fizemos um desafio quando começou essa pandemia, muito interessante. Nós determinamos trabalhar em 3 áreas específicas durante toda a pandemia. A primeira delas, claro que seria o pastoreio. O pastoreio, a gente teria que trabalhar esse pastoreio agora de uma maneira nova, de uma maneira que a gente nunca tinha feito. A segunda coisa que, para mim, eu quero fixar até nela, foi criar um círculo de proteção social. Porque não sei se vocês se recordam, mas quando começou a crise, havia previsão de milhões de desempregados, pessoas passando fome. Haviam dito que até abril do ano passado haveria de morrer 1 milhão de pessoas no Brasil. Então eles diziam assim, vai morrer, até abril vai morrer 1 milhão, a crise vai acabar em maio, mas até abril vai morrer 1 milhão. E vai ter 30 milhões de desempregados, as pessoas vão passar fome. Então, naquele momento, eu falei, a gente tem que criar um ciclo de proteção social sobre a igreja. Eu disse assim, no altar da igreja, olha, nessa igreja a gente não vai ter nem um irmão passando fome, nem um irmão despejado e nem um irmão com energia cortada por pagamento. A gente vai dividir tudo que a gente tem para resguardar os membros dessa igreja aqui. Talvez a gente não consiga ajudar a gente de fora, na mesma proporção que a gente vai ajudar aqui de dentro. Mas aqui dentro dessa igreja está determinado que tudo, e aí nós já dispusemos todo o caixa da igreja, sobra de verba, tudo que a gente tinha para poder ajudar pessoas necessitadas. E aí foi uma surpresa interessante que até maio, até abril, final de abril do ano passado, começo de maio, a gente ainda deu algumas cestas básicas, ainda pagou lá uma ou outra conta de luz para algum irmão da igreja. Mas, fora isso, toda a assistência social da igreja se voltou para outras pessoas externas à igreja. O que eu quero dizer para isso? O papel do líder é continuar de cabeça fria aonde todo mundo está de cabeça quente. O papel do líder numa crise é enxergar aonde mais ninguém enxerga. O papel do líder é estabelecer estratégias onde todas as pessoas debaixo da sua liderança sejam contempladas. E, principalmente, o papel do líder numa época de crise, na minha opinião, é liberar uma palavra profética que gere esperança. Nós liberamos uma palavra que até hoje nós usamos na igreja, é assim, nesta igreja, nós vamos terminar essa crise melhor do que nós começamos. Em Cristo Jesus isso vai se tornar real. Então libera uma palavra profética. Porque o ministério profético, ele é o ministério de se levantar esperança. Todos os 5 ministérios na Bíblia têm a obrigação de gerar esperança no coração do povo. Mas o ministério profético, ele é exatamente para os momentos mais tenebrosos das nossas histórias, da nossa comunidade. Então, qual é o papel do líder? Sabe, liberar a palavra profética, liberar a estratégia certa e ficar no front, na frente de batalha. Tanto que eu fiquei na frente de batalha, que lá da nossa igreja eu estou entre os primeiros que pegou Covid. Então, eu fui um dos primeiros lá que pegou Covid. Talvez eu seja o 10º, não me lembro, né? Então é isso, o líder precisa arregaçar as mangas, partir para cima, liberar a palavra que está dentro dele e ter convicção que a solução é Cristo Jesus. Não tem outro, não tem outra saída. É interessante, quando eu estava aqui anotando o que você estava colocando, porque você foi o primeiro porque estava bem na frente mesmo, né? E sabe, essa é uma ideia que não tinha sido dita. Porque houve muitos pastores que morreram. Eu perdi muitos amigos, pessoas muito próximas. Eu também. E eu vi algumas pessoas trazendo palavras, não de esperança,
mas palavras tolas, por assim dizer. Principalmente falava assim, olha só, os pastores estão morrendo. Por que os pastores estão morrendo? Eu falei, você já parou para pensar porque eles estão na linha de frente? Porque no início da pandemia, o SAMU não vinha buscar pessoas que estavam com Covid, não. Era o carro do pastor que era a ambulância. Exatamente. Então, esse lado não foi mostrado. Essa igreja que eu vi preocupada com o social, de pessoas dividindo aquilo que tinham, trabalhando hora extra para ajudar outras pessoas, eu vi muito isso acontecendo. E o fato principal que eu vejo, porque realmente nós estamos na linha de frente, dentro desse contexto aí. E eu me lembro muito bem de uma das leis que o John Maxwell ele define como as 21 irrefutáveis leis da liderança. E uma dessas leis é a lei da navegação. Então ele dizia que qualquer um pode pilotar um barco, mas só um líder sabe traçar o percurso. Os navegadores vislumbram a viagem com antecedência. O líder é aquele que vê mais do que os outros, que vê mais longe do que os outros e que vê antes dos outros. Exatamente. E essa visão antecipada, isso mostra um pouco uma característica que deve estar presente, que é a capacidade de ser um visionário, mas associada com a capacidade de ser um missionário. Porque se aquilo que você tem, você chama apenas de visão, mas não é traduzido em serviço, você tem qualquer coisa, menos uma verdadeira visão. Porque a visão, ela tem esse comprometimento com o que eu vou fazer. E aquilo que eu vou fazer passa também pelo meu preparo espiritual. Porque, por um lado, associado a isto, né, a gente também viu muitos pastores sofrendo de esgotamento. Esgotamento mental, estafa e outras síndromes que vão criando cada vez mais. E por quê? Porque nós temos que também tomarmos cuidado com a nossa saúde emocional. Exatamente. Tem muitos pastores que estão implodindo, muitos líderes que estão implodindo e explodindo muitas vezes. E quando você vai checar, a vida dele não tem essa prioridade que você colocou no início, quando nós falamos de uma pregação cristocêntrica. Então, nós precisamos atentar e perceber, será que eu tenho sido um líder? E eu pergunto até para as pessoas que estão nos ouvindo, vejo aqui várias lideranças participando, e será que você tem parado para perceber quando a Bíblia diz: cuida de você mesmo e do rebanho? É possível equilibrar isso para que você tenha uma saúde emocional, né? Porque somos o que somos pela graça de Deus, e Deus nunca pretendeu que nós fôssemos outra coisa que não sejam humanos. De fato. E esta humanidade, ela tem as suas complexidades. Daí é importante perceber, eu falo muito isso sobre a importância dos treinamentos. Porque às vezes as pessoas têm noção do seu desafio, mas ele é alguém que não treina, ele não é alguém que gasta um tempo investindo em renovar a sua esperança, em renovar as suas forças. E a gente precisa ter isso, né? Eu gostaria que você considerasse também como que nós podemos influenciar em tempo também de isolamento social. Com certeza, a nossa maior forma de influência é o exemplo, né? Então, com certeza, a nossa maior forma de influência é o exemplo. Verdadeiramente liderar é influenciar. E não existe palavras que substituem o exemplo, que substituem aquilo que você faz, né? Porque a retórica às vezes é muito bonita, mas a prática às vezes é fraca. Essas lideranças que a gente tem visto hoje são lideranças forjadas pelo YouTube, sabe? Desculpe a palavra. Mas eles não têm prática.
Eu tenho uma filosofia, meu bispo, e é assim, ó, eu quero participar na vida dos meus clientes, daqueles que Deus confiou na minha vida, nos momentos extremos que eles vivem. Então, existem algumas áreas na vida dos cristãos que eu faço questão de estar presente. Nas grandes percas e nas grandes conquistas que eles fazem. Então, nas grandes percas na vida deles, eu estou com eles, como pastor. E nas grandes conquistas que eles alcançam também, eu estou com eles, como pastor. Eu não sou um pastor tão presente para comer biscoito na casa das pessoas. Mas eu estou presente nos dias das batalhas. Isso eu faço questão de estar lá. E é aí onde eu noto muita ausência dos pastores. Tem muito pastor, muita liderança, bom para comer biscoito, bom para tomar o suco da casa da irmã, tomar o cafezinho. Mas na hora das grandes batalhas, na hora do vamos ver na vida das pessoas, elas não estão presentes. Então eu faço questão, no dia das grandes lutas, ficar nos hospitais, passar as noites com os irmãos, passar 2, 3 dias sem dormir com os irmãos. Para mim não tem problema isso. Mas eu não sou aquele comedor de biscoito do dia a dia, tanto que eu não sou barrigudão. Então, na minha opinião, a liderança hoje ela é fraca porque ela quer participar da festa, ela não quer participar do choro, ela não quer chorar com os que choram. Então eu faço questão de me desdobrar no dia de um casamento, no dia do nascimento de um filho, no dia que marca a vida da pessoa a qual Deus me